Olha, fica até o final. Não sai na hora que eu disser pra onde eu tô convidando vocês pra ir comigo, tá? Porque no final vai fazer sentido. Por favor. Vocês topam ir comigo para o inferno? Este inferno aqui, que Dante Alighieri escreveu, tá? Gente, tem um escritor maravilhoso chamado Dan Brown, que é autor, inclusive, de O Código da Vinci. E ele tem um livro que se chama Inferno. E aí eu quero muito, muito ler esse livro, porque recentemente eu li Anjos e Demônios e eu fiquei assim, eu não tô entendendo nada, porque eu não sei nada sobre os Illuminates. Então, se esse homem me falasse que os Illuminates, eles se vestiam de rosa e cantavam Barbie, eu ia acreditar nele, porque eu não sabia nada. Para que eu leia Inferno, eu preciso reler a Divina Comédia. Por quê? Neste livro, o Robert Langdon, ele vai basicamente desvendar algumas coisas, né, igual ele sempre faz, relacionadas ao poema A Divina Comédia, com ênfase no inferno. E por isso que eu estou convidando vocês a passear comigo no inferno de Dante, tá? A gente vai desvendar todo o inferno de Dante e eu vou explicar círculo por círculo para vocês, porque nós temos 9 círculos no inferno. Só que, como eu sou professora, eu gosto muito de estudar, né? E a melhor forma para mim entender, para que eu de fato guarde um conteúdo, é explicando. E eu vou explicar para vocês tintim por tintim do inferno de Dante. Então, pra gente iniciar e eu tentar situar vocês na história de Dante Alighieri, que ele é o próprio protagonista da Divina Comédia. Tipo a Jane Austen, que todas as mulheres bonitas, interessantes do seu livro se chamam Jane. Dante Alighieri é o próprio protagonista da história. É impecável, né? É um narcisismo terrível. Só que a história de Dante começa bem antes, né? Gente, então a gente tem Dante Alighieri, né? Que ele é o próprio protagonista da sua própria história, né? Ele descreve ele mesmo. Então Dante, ele mesmo, passa pelo inferno. Ele mesmo. Entendeu? E aí, gente, Dante nasce em Florença, na Itália, que é onde a história de inferno de Dan Brown vai acontecer. Mas pra gente entender um pouquinho mais de como é a Divina Comédia e por que Dante escreveu desculpe, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? Como eu falei, Dante, ele nasceu em Florença, no ano de 1265. Dante nasceu em uma família rica, tá? Ele nasceu Enzo, beleza? Só que a educação dele nesse período, né, principalmente assim na Europa, era mais voltada pra arte, pra literatura e pra política, né? O que foi basicamente a educação do Dante. E aí, ele se envolveu muito com política. Só que aí, é como se não bastasse, e eu vou tentar cancelar o Dante. Ah, você tá tentando cancelar o Dante? Sim, eu vou cancelar o Dante. E vocês também vão cancelar ele, depois eu vou contar uma coisa pra vocês. Aqui a gente trabalha com fofoca, tá? E Dantezinho, criancinha, 9 anos, né? Essa fofoca é babada, viu? Quando eu descobri ela, eu fiquei assim... Nossa, terrível. Dante vai conhecer uma menina, ele vai se apaixonar pela essa menina. O nome dela é Beatriz Portinari. Então, com 9 anos, o mini Dante conhece Beatriz. E o que ele faz? Se apaixona perdidamente por Beatriz Portinari. 9 anos. E ele nunca vai esquecer essa paixão. Só que vai acontecer, Dante não vai se casar com Beatriz. Dante vai se casar com outra mulher. Gente, Dante vai se casar com Gemma Donatio. Tem um jeito certo de pronunciar esse nome, provavelmente em italiano, mas eu não falo italiano. Então a gente vai estar falando abrasileirado mesmo, o português do Brasil, tá? Vocês me desculpem. E aí ele casa com a Gemma. Tá aí tudo bem, né? Mas vocês lembram que eu falei que ele nunca esqueceu a Beatriz? Gente, Dante nunca beijou a Beatriz, Dante nunca teve nada com a Beatriz. Dante era uma criança de 9 anos. Onde foi parar a Beatriz nessa história? Eu não sei. Mas ele não casou com Beatriz, casou com Gemma. E teve 2 filhos com Gemma, tá? Por que eu tô falando que eu quis cancelar o Dante? Que eu achei que assim, gente, se eu fosse a Gemma descobrisse um negócio desse, eu matava, né? Matava o Dante. Como eu falei com vocês, ele se metia muito com política, né? Ele era muito assim, né? Vamos lá meter com a política? E aconteceu uma coisa na Itália, lá em Florença, né? Mudou todo o cenário político. Teve um golpe ali e ele foi considerado um traidor. E aí ele foi proibido
de viver em Florença, né, que é a cidade natal dele. E ele foi condenado, que se ele voltasse pra Florença, eles iam, né, dar um jeito nele. E aí ele viveu o resto da vida exilado da sua cidade natal, só ele, tá? Porque a ascendência dele foi justa pra ele. A família dele continuou vivendo lá, a Gemma continuou administrando os negócios da família, os bens da família, as casas, enfim, né? Ela continuou lá. Só que nesse vai e vem de Dante, ele não podia voltar pra Florença. E aí ele começou a sentir saudade da cidade e tudo, então ele passava a vida viajando em várias cidades, se hospedando na casa dos ricos, né? Porque ele era rico. Enfim, e nesse vai e vem, ele ficou depressivo, gente. E o homem escreveu a Divina Comédia. E por que a gente quer cancelar o Dante aqui? A gente, eu digo eu. Você cancela se você quiser, mas eu, como esposa, estou cancelando Dante Alighieri. Cada hora eu falo sobre o nome dele de um jeito, né? Enfim, lembra da Beatriz? Que ele conheceu com 9 aninhos e apaixonou e tudo mais? O querido me cria uma personagem. Vamos lá! Lembra que ele, Dante, é o próprio Dante aqui da história. Ele cria uma personagem chamada Beatriz. E a Beatriz aqui no livro representa o amor. A Beatriz representa aquilo que é divino. É uma guia espiritual dele que vai salvá-lo e guiá-lo. E Gemma, boa tarde pra Gemma, que tá lá em Florença, sem marido, né? Porque o querido que se envolveu com a política, tá lá em Florença sem marido, administrando tudo, né? Entendi. É isso, tá? Então, pra vocês entenderem mais ou menos como nasceu a Divina Comédia, é isso, tá? Então, eu estou fazendo esse convite pra vocês acompanharem comigo esse estudo explicado pra vocês, né? Da Divina Comédia. Então, venham comigo pra gente conhecer os 9 círculos do inferno de Dante, sabendo que Dante, ele próprio, né, protagonista, colocou Beatriz, que é a menina que ele apaixonou quando era criança, como a guia espiritual dele aqui do amor, enquanto a mulher dele ficava em Florença, administrando tudo. É isso. Vamos juntos? Vamos que vai dar certo.